Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento especial. A palavra de Deus, meus irmãos, está escrita lá no livro de Isaías, no capítulo 30, isso mesmo. Mas antes quero deixar aqui um versículo, que está lá no capítulo 20, do livro de Salmos, isso mesmo, onde diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção no nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estamos de pé. Meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem para você a respeito da confiança em Deus. Onde, meus irmãos, nós recorremos, ou a quem nós recorremos nos momentos difíceis das nossas vidas? Tem que ser ao Senhor. Ou também, onde está o nosso coração nas aflições, nas lutas? Isso mesmo, tem que estar no Senhor. Deus, meus irmãos, é o único que pode salvar, trazer libertação, livramento e transformação de vida para a humanidade. O Senhor, meus irmãos, no livro de Isaías capítulo 30, ficou muito triste, revoltado com a nação de Israel, povo este, meus irmãos, que desprezou a Deus, quebrou as leis e os mandamentos de Deus, e nos momentos de aflições não lembraram do Senhor, não recorreram a Deus, mas, meus irmãos, recorreram a reis, à força dos homens. E é esta a tendência da humanidade. A mesma humanidade que quebra constantemente os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, é a mesma, meus irmãos, que busca o seu socorro nos homens, na força, na sua capacidade, nos recursos, isso mesmo, humanos, financeiros e tantos outros, trazendo, meus irmãos, uma tristeza, uma revolta para Deus, porque somente Deus é quem pode nos livrar. E olha o que Deus, meus irmãos, falou para este povo, que era em vão eles buscarem os reis do Egito, buscarem a força do Egito, porque o Egito não poderia salvar eles. Isso mesmo, não podia. Políticos, reis, homens, isso mesmo, o poder deste mundo não pode trazer o livramento para ninguém nesta terra. Somente Deus, somente o Senhor. Olha o que diz: ai dos filhos rebeldes. Deus, meus irmãos, o Senhor, já traz aqui esta profecia através do profeta Isaías, chamando este povo de rebelde, porque, meus irmãos, desprezou a Deus e não buscou ao Senhor. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, olhe bem, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Eles, meus irmãos, já tinham quebrado os mandamentos, as leis, os princípios de Deus. E de recorrerem, buscarem, se humilharem ao Senhor, eles, meus irmãos, não buscam ao Senhor.
não recorrem a Deus. E Deus fala através do profeta Isaías: este povo está cometendo pecado em cima de pecado. Este povo está desorientado. Olha o que o Senhor disse. Diz o Senhor que se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito. Eles buscaram uma força, um refúgio, que não era do Senhor, não era de Deus, era humana, era terrena. E não sabia eles que nada poderia livrar eles. Isso mesmo, nada poderia livrar eles, ao contrário. Eles, meus irmãos, atraíram, foi mais a ira de Deus contra eles. Quando o homem, meus irmãos, além de quebrar os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor, não, meus irmãos, se arrepende, não busca o Senhor, não recorre a Deus para que o livre e o perdoe, mas recorre ao sistema deste mundo, isso mesmo, está, meus irmãos, atraindo a ira de Deus sobre si. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, meus irmãos, que quebrou, meus irmãos, os princípios de Deus, desprezou a palavra de Deus. No momento, isso mesmo, da crise, dos problemas, do deserto que ele estava enfrentando, da ausência de Deus, ele, meus irmãos, de recorrer, de se humilhar e buscar a Deus, Saul, meus irmãos, foi para um terreiro, isso mesmo, para uma mulher feiticeira, buscar, isso mesmo, revelação, buscar socorro, direção para esta mulher, isso mesmo. E é o que os homens fazem, eles quebram, desobedecem constantemente os princípios de Deus, e na angústia, na aflição, vão recorrer aos homens. Isso mesmo. Vão recorrer, meus irmãos, aos homens, à força humana, ou até mesmo, isso mesmo, a terreiros, a bruxos, feiticeiros, e espíritos, isso mesmo. E isso, meus irmãos, atraindo a ira de Deus sobre eles. Isso mesmo. Não faça isso, porque em vez de você achar que está resolvendo o seu problema, você está trazendo a ira de Deus sobre a sua vida. A ira de Deus. E alguém diz: pastor, e o que eu faço? Se eu pequei, ou errei, ou eu não conheci a palavra de Deus, é buscar ao Senhor, se arrepender-se dos pecados, se humilhar-se, chorar perante o Senhor, reconhecer que errou, e somente o Senhor é quem pode mudar e transformar e consertar a sua vida. Dele virá o socorro para a sua vida, o livramento, a salvação que você precisa. E Deus disse para este povo, olhe bem, o Senhor disse que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó. Eles, meus irmãos, que já tinham quebrado e estavam vivendo em desobediência a Deus, no momento do aperto, da aflição, dos problemas, deles se humilharem ao Senhor, recorrerem a Deus, eles descem ao Egito para buscar o socorro e a ajuda no rei do Egito, na força do Egito, nos ídolos que os reis e os príncipes do Egito serviam. Mas não sabiam eles que eles estavam provocando a ira de Deus sobre eles. Onde veio a ira e a destruição deles e até mesmo daqueles que eles estavam buscando força e refúgio. E o Senhor disse: porque a força de Faraó vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Deus disse: em quem vocês estão confiando ou buscando refúgio, se tornará em vergonha
sobre vocês. Olha aqui, ó. Porque a força de Faraó, naqueles que eles estavam em recorrer, se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoar, e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Isso mesmo. Era isso, meus irmãos, que ia acontecer com os reis do Egito e com estes que estavam indo buscar refúgio, isso mesmo, e segurança neles. A nossa segurança, a nossa confiança, isso mesmo, tem que estar no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Entregue a sua vida, os seus caminhos, entregue o seu coração para Deus. Não recorra aos homens ou no sistema deste mundo. Não pense isso mesmo, que virá desta terra o socorro para a sua vida, mas virá do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Saul, ele causou a ira de Deus mais sobre ele, quando, meus irmãos, ele foi recorrer, isso mesmo, a uma feiticeira, isso mesmo. E ele diz: porventura não há profeta, isso mesmo, para que eu possa falar, isso mesmo. Um homem que já tinha quebrado, isso mesmo, desobedecido a Deus, trouxe a ira de Deus sobre ele mais repentinamente, quando, meus irmãos, foi recorrer, isso mesmo, a uma feiticeira. Estes foram recorrer a reis, a homens, isso mesmo. E é o que os homens fazem, meus irmãos, hoje, isso mesmo. Quebram os princípios, as leis, os mandamentos de Deus. E não se humilham, não se arrependem, não se voltam para Deus. Mas, meus irmãos, vão buscar refúgio, confiança no poder, no sistema, isso mesmo, nos espíritos deste mundo, onde não pode resolver, isso mesmo, mas só engana, ilude e causa mais a ira de Deus sobre esta nação. Amém, meus irmãos? Entregue a sua vida para Jesus Cristo, entregue o seu coração para Ele e creia que é dele, é do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, que virá o socorro para você. Entregue a sua vida, deixe que o Senhor cuide de você. Aleluia. Amém? Eu quero orar por você agora, neste momento tão especial. Orar por você, pela sua casa, pela sua família, isso mesmo. Daqui, isso mesmo, desta oração, irá vir o socorro, meus irmãos, não é dos homens, não é terreno, mas o nosso socorro, a nossa resposta, irá vir dos céus, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, Senhor, neste momento, Espírito Santo, eu oro, meu Deus, por esta mãe, este pai, esta jovem, esta família, essa pessoa, Senhor, que está me ouvindo agora, não importa o lugar, talvez está enfrentando crises, problemas, aflições, dores, cansaço, desânimo, dizendo: será que há jeito, salvação, perdão para mim? E o Senhor está dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, se converter, eu ouvirei, sararei, perdoarei. O Senhor quer sarar, quer perdoar, quer curar. Pois, meu Deus, cura agora. Entregue a sua vida. Entregue, se humilhe, se arrepende e diga: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Me perdoa, Senhor. Toma a minha vida, os meus caminhos. Sara a minha terra. Opera milagres, maravilhas. Meu Deus, entra agora com poder nesta casa, nesta família, na vida desta pessoa.
pessoas que estão me ouvindo de todos os lugares, que sejam livres, curadas, libertas, transformadas, que haja salvação, restauração. Receba de Deus agora a saúde, a cura, o milagre. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz.